Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita é no livro do profeta Isaías. Olha que maravilha! Terminamos Cantares de Salomão no vídeo anterior. Desta feita no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1 em diante para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos em nome de Jesus e dizer que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. E eu quero convidar a você, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, os irmãos evangélicos de todas as denominações evangélicas, e até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, tem a curiosidade necessária de saber as coisas que estão ou não estão escritas na palavra de Deus. Você que pega a Bíblia para ler, seja você crente ou não, mas você começa a ler a Bíblia, dá sono, você não consegue entender o que você está lendo, vem para cá. Vem ler conosco a palavra de Deus, que o Senhor Jesus é vivo e verdadeiro, Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. Ele vai te ajudar, Ele vai te instruir. Ele vai te dar o conhecimento necessário para você ler conosco. Venham se juntar a nós nesse projeto de leitura de toda a santa palavra de Deus. Um projeto vitorioso, um projeto que tem sustentado a minha vida aqui em pé, até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Até aqui a mão poderosa do Senhor Jesus tem sustentado a minha vida. Graças a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Portanto, como não tem pregação, é somente a leitura da palavra de Deus, Então, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, certo? Porque precisamos conhecer palavras, mas acima de tudo, você vai orar comigo esta simples oração diante do Senhor, porque nós lemos em todo o livro de Provérbios, em várias outras partes na palavra de Deus, que a sabedoria, que o entendimento, que o conhecimento vem de Deus, vem do Senhor Jesus, que formou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Fecha os teus olhos, repete comigo esta simples oração. Fala comigo, Senhor Jesus. Nesta hora em que iremos ler a Tua palavra, eu te peço, Senhor meu Deus, abre a minha mente e o meu coração para receber e compreender a Tua palavra na minha alma. Senhor Jesus, dai-me sabedoria, a sabedoria necessária para compreender a Tua santa palavra. Dai-me conhecimento, Senhor, faze-me saber as sagradas letras, me ensina, me instrui, Senhor Jesus, na Tua santa verdade. A Tua palavra é a verdade.
Pai querido, eu quero saber, eu quero entender, eu quero compreender as Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você orou com fé, esta simples oração com o irmão Gilson, pode ter certeza que a tua oração já foi ouvida lá no céu. E o Senhor Jesus, que é vivo, é verdadeiro e é o maior interessado que nós conheçamos a sua palavra, ele já está enviando a resposta para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração, agora mesmo, para que você possa entender a santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler a Bíblia? Isaías capítulo 1, versículo 1 em diante, o título da leitura: Descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo, com exortações e ameaças. Eu peço perdão a vocês, o tempo tem virado aqui no estado do Espírito Santo, está muito frio. Na região metropolitana da Grande Vitória não é costume fazer tanto frio assim. Para o Capixaba, 14 graus já é frio demais. Nós somos acostumados com sol de 40 graus aqui, mais 38, 40, né? Mas eu estou atacado de alergia, de rinite, eu já sou suscetível a esse tipo de problema, né? Vocês têm acompanhado aí esses dias, então. Agora mesmo meu nariz acabou de congestionar, mas vamos nos esforçar para ler a santa palavra do Senhor nosso Deus, que nos diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram, e a vossa... versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada
como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana do pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Versículo 12 novamente. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde. Perdão. Versículo 13 novamente. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões.
Cada um deles ama as peitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão. Não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: Ah, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o orvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faíscas, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Glória a Deus. A glória futura do verdadeiro Israel. Juízos preparatórios. O dia do Senhor. A purificação de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ver até onde nos permite o Senhor a leitura. Versículo 1 em diante, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro,
e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia! Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de toda Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado, o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente. E dar-lhe-eis mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for... versículo 6 novamente.
Versículo 6. Quando algum for ter com seu irmão à casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimula. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes virá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe virá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Versículo 12 novamente. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai para julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes, e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos, e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício,
e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do vosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que... volta aqui o capítulo 4, versículo 1, novamente. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém, Vamos voltar aqui o versículo 3. Perdão mesmo. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplandor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Versículo 5 novamente, Vamos encerrar aqui. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplandor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu peço perdão mesmo. Estamos bem atacados de alergia. Eu vou orar por vocês, vocês orem por mim também. Em nome de Jesus. Mas eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor da glória, Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e forte. Nesta hora de oração, Senhor Jeová, nós invocamos o Teu santo nome, ó Deus, para Te agradecer.
Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de termos estado na Tua presença para ler a Tua santa palavra diante dos nossos seguidores do Facebook e do YouTube. Meu Deus, muito obrigado por cada alma, por cada vida, Senhor, que está lendo a Tua palavra conosco. Faze com que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra no coração deste homem, desta mulher, Senhor, e que a Tua santa palavra possa nos trazer o conhecimento dos nossos pecados. Porque quantos dizem, por que o Senhor vai me castigar? Quantos dizem, meu Deus, por que o Senhor vai me lançar no inferno? Pois que vivem no pecado, meu Deus, e não conhecem aquilo em que tropeçaram, Senhor. Como nos diz a Tua palavra, cai o ímpio e não sabe nem aonde foi que tropeçou. Meu Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, dá-nos conhecimento da Tua verdade, da Tua justiça, Senhor, para que sejamos santos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em toda a nossa maneira de viver, Senhor. Que a Tua palavra santa possa nos trazer às claras, à luz, meu Deus, os pecados que estão ocultos, meu Deus, no íntimo dos nossos corações e que muitos de nós ainda nem conhecem, Senhor. Ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa fazer os nossos corações tornar a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Senhor nosso, aleluia! Salvação nossa e vida eterna nossa. Meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados, lava a nossa alma no sangue do Cordeiro. Venha abençoar as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, também os nossos familiares e as suas respectivas casas. Abençoa-nos, Senhor, dai-nos a bênção da cura divina e a libertação pelo sangue de Jesus. Liberta esta casa que vive em contenda, liberta esse viciado da bebida alcoólica, do cigarro, dos tóxicos, das drogas, das prostituições, dos jogos de internet, dos jogos de rede, meu Deus. Liberta, Senhor, as nossas almas da tela do computador, da tela do celular. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória, Senhor. Aleluia! Abençoa este pai, esta mãe de família que estão desempregados. Abre uma porta de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para este chefe de família poder levar o sustento para dentro de sua casa, para junto de seus filhos. Abençoa assim, ó Deus, as nossas almas. Conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade perante o Senhor, até aquele grande dia que Tu has de vir para nos buscar. Ó, nos abençoe, Senhor, durante a nossa jornada sobre a face dessa terra. Não nos deixes sós, não nos desampares, não nos lances fora da Tua presença, nem retires de sobre nós, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Teu Espírito Santo da verdade, meu Deus, o nosso Consolador, o nosso Ajudador. Pai Santo, Pai querido, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Abençoe assim, meu Deus, com todas essas bênçãos que temos pedido ao Senhor, a cada vida, a cada coração, que estão lendo a Tua palavra conosco, que estão orando conosco também. É a oração que eu faço a Ti, meu Deus,
em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Eis aí, portanto, cumprida está a nossa jornada. Este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo para que você possa assistir, ler e reler novamente quantas vezes você julgar necessário para que se chegue à exata compreensão da palavra de Deus. Aqui no alto da minha linha do tempo está afixado um link que vai te direcionar para a minha página lá no YouTube. Porque os vídeos que você não encontrar aqui, você vai encontrá-los lá no YouTube. Certo? Para que nós não percamos nenhuma vírgula da leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos perseverar em fazer esta obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus vos abençoe a cada um em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a exata compreensão da sua palavra. Deus abençoe a todos.